Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Eu me chamo Marcos e estamos aqui iniciando mais um episódio do Verbo Inspira, o nosso podcast. E eu aconselho a você já se conectar conosco, onde quer que você esteja. Nós estamos falando sobre a série Os Dons Ministeriais e hoje nós Amém, vamos amém. falar sobre o pastor. E estamos Eita. aqui com ele, pastor, que também tem o chamado apostólico Amém. e vai desenvolver com a gente a respeito sobre esse assunto. Pastor Gilmar, obrigado, viu? Bem-vindo. Glória a Deus. Agora tem um amendoinzinho, tem uma coisa boa aqui pra gente. Pois Mas é, pastor, antes não tinha essas coisas, não entendi. não, tem que ver com o antigo apresentador, porque aquele nunca traz nada pros entrevistados. Mas tudo bem, tá tranquilo. Bom, nós começamos falando sobre os dons ministeriais, né? E hoje nós vamos falar sobre o pastor. E eu preparei uma pergunta que simples, eu acredito que o senhor vai conseguir desenvolver várias coisas nesse sentido. Qual o papel de um pastor na igreja? Biblicamente, a gente até baseado no livro de Apocalipse, né? Todos os teólogos concordam com isso, e independente de tá ali falando pastor ou não, quando João escreve ao anjo da igreja, ao candeeiro da igreja, nós compreendemos claramente que é o pastor, né? A pessoa que ela é iluminada por Deus para transmitir para a igreja. Então, a principal função de um pastor dentro de uma igreja é conduzir esse rebanho na vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para aquelas pessoas, para aquela região, para aquele grupo de pessoas, ele tem essa função de conduzir. Deus vai tratar com ele para ele levar essas coisas para as pessoas. Então, ele é o administrador, ele é o gestor, ele é o cara que vai de fato administrar a igreja, entende? Fazer essa parte de cabeça mesmo. Como a cabeça é para o corpo, o pastor é para a igreja, entende? Ah, certinho, pastor. Nós falamos também sobre as características, né, que são diferentes entre os dons ministeriais. Se o senhor pudesse enumerar algumas características dentro do pastor, como que ele se porta, qual é a diferença dele, por exemplo, para um apóstolo, né? Que nos dias atuais há uma conversa a respeito de, porque o apóstolo é o maior, o pastor, e fica aí nisso, né? Mas há uma diferença que a Bíblia ela não fala sobre diferença, ela fala que existe vários, né, os dons ministeriais. Mas a gente consegue perceber no decorrer quando a gente está congregando e tem contato com o pastoreio, a gente consegue discernir essa diferença entre eles. Queria que o senhor comentasse a respeito disso. Então, quando o Paulo fala dos chamados, em Coríntios ele fala primeiramente apóstolo. E aí as pessoas, porque Paulo usou a palavra primeiramente apóstolo, eles acreditam que o apóstolo ele tem a primazia dentro da igreja, mas não tem. A primazia dentro da igreja é de um pastor. O apóstolo fundador de uma igreja, não é nem de todas as igrejas. O apóstolo fundador de uma igreja, ele tem responsabilidade pela doutrina e ele tem responsabilidade pela moralidade quando ela não é tratada pelo pastor. Porque você vê que quando os gálatas erraram doutrinariamente, Sim. Paulo mandou uma carta para correção. Quando os coríntios não estavam consertando um pecado dentro da igreja, ele mandou uma carta para esse conserto de pecado dentro da igreja. Então ele tinha essa responsabilidade para não se perder. Mas veja, os coríntios ofertavam na vida de outras pessoas, lidavam com a vida financeira como eles queriam, e Paulo não se metia nisso. Então Paulo não tinha autonomia de gerir a igreja de Coríntios. Ele só mandou a carta porque não havia correção. Ele só mandou a carta aos Gálatas porque eles estavam se desviando do evangelho, da palavra da fé. Então você vê que o apóstolo tem essa função. Mas é o pastor local quem vai conduzir o rebanho. É ele quem vai ter essa função de não tem como um apóstolo se meter dentro de uma igreja. Entende? A gente tem o modelo deixado pelo pastor Bud, que o pastor Bud tinha esse cuidado com o pecado e com a doutrina. Uhum. Mas como era gerida a igreja, não. Ele não tinha essa. Desculpa. Ele não tinha essa pressão, entendeu? Ele cuidava para que os pastores não mandassem pecado e não falhassem na doutrina. Mas o resto ele não se incomodava, não. Entende? Então isso é um apóstolo de verdade. Não vive se metendo dentro da igreja. Então por quê? O pastor ele tem essa função. O pastor ele tem que ter esse critério, né? Porque até então, se uma igreja cresce,
o benefício é para ele. Se uma igreja fracassa, ele que tem os prejuízos. Ele que está ali à frente da obra, né, colocando a vida dele, a família, investindo. É ele que está fazendo aquilo, né? O apóstolo ele pode até ter fundado, mas ele saiu e o pastor tem que ficar. Então o pastor ele tem esse cuidado, né? Então a primazia não é de apóstolo, de profeta, evangelista, não é de ninguém não. A primazia de uma igreja local é do pastor. Ele que está ali tocando a obra, né? Exatamente. E vendo as principais necessidades também daquela congregação, daquela igreja que ele Sim, faz. Né? sim. E é interessante, né, pastor? A gente vê as pessoas descobrindo o seu chamado e parece que primeiro o chamado é o pastoral. É que as pessoas querem. E não há uma distinção de fato se a pessoa, depois de um tempo que ela está no ministério, e aí pressões e pressões. Então, queria que, de repente, se o senhor pudesse dizer, trazer uma luz, como identificar um chamado pastoral, né? Porque às vezes você pode estar ali, eu sou um pastor, e você não é pastor, e você entra naquilo e às vezes tem uma certa dificuldade para desenvolver, porque aquilo que nós falamos no último podcast, né, a respeito da unção. Sim, Né? sim. Se você não tem essa unção pastoral, certamente você vai passar por muitos desafios e vai ser muito difícil tocar uma obra, né? Então, a gente pode começar isso, perceber que há um chamado na nossa vida antes da gente ir para um campo missionário, Sim, antes da sim. gente abrir uma igreja. E eu queria que o senhor percebesse, pudesse dar uma dica de como a gente pode perceber esse chamado, se é possível ou se é só através de um treinamento, como que funcionaria? Ó, a primeira coisa que eu preciso compreender é os níveis de unções pastorais. Né? Existe o pastor que hoje chamam pastor sênior ou pastor presidente, que é o pastor principal, porque se você tem numa igreja 10 pastores, alguém tem que ser o pastor principal. Sim. Alguém tem que ser o pastor que vai estar pensando e dando as diretrizes de como aquilo vai funcionar. Então, um pastor local, ele não começa às vezes como um pastor sênior. Dificilmente ele começa como um pastor sênior, como pastor principal. Todos os pastores que eu conheço, até eu não conheço ninguém já começou como pastor principal. Eles começam como auxiliar de alguém. E aí dentro desse processo de auxiliar é aonde também dá para se identificar algumas coisas. Para pensar, o cara tá lá no treinamento pastoral, aí você colocou ele no diaconato. O diaconato faliu, não tem mais diaconato. Aí você, rapaz, vou dar outra chance a esse cara, vou ter no louvor. Aí o louvor faliu e não tem mais louvor. Rapaz, vou dar uma última chance a esse cara, vou botar ele na mídia e faliu a mídia. Então, esse rapaz, eu não preciso ser expert, formado em Harvard, para entender que ou ele é muito negligente com o que é confiado a ele, ou ele não tem a unção para fazer. Entende? Porque se ele é alguém que tem uma certa habilidade, para pensar. E com isso eu não quero abrir brecha para as pessoas me criticarem, mas hoje é a internet. Se eu falo aqui, eu estou me expondo para as pessoas falarem o que elas quiserem. Mas para pensar. Tem um curso na faculdade chamado Administração. Esse curso ele é para quê? Para administrar, né? Ensinar as pessoas a gerir, a administrar. Exatamente. Você entende? Então, hoje nós temos inúmeros livros de administração, de autoajuda, de gestão de pessoas, tal. Então, mesmo que eu não tenha um chamado pastoral, mesmo que eu não for chamado, se eu tenho uma oportunidade de agora liderar um grupo, no mínimo, eu teria que ser um pouco curioso e ir atrás de alguns livros de gestão de pessoas. Com certeza. Entendeu? E a gente vê que alguém não tem nem esse tato, esse bom senso de ir atrás de livros, de entender como lidar com pessoas. Cara, tem livros maravilhosos na linha secular. Não estou nem falando livros evangélicos, estou na linha secular. Para pensar. O Monge e o Executivo é um best-seller, cara, na área de gestão de pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Um outro best-seller. E eu não estou falando de livros atuais, não. São livros antigos, cara. Esses livros estão aí na praça há quase 50 anos. Eles estão aí na praça ajudando pessoas. A maioria dos livros que nós temos hoje
tem como base o monge executivo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, cara, a gente tem muita gente boa nessa área de liderança. E às vezes a pessoa recebe uma oportunidade de liderança e não tá nem aí, cara. Não vai estudar sobre o assunto de gerir pessoas, de administrar. Então, isso é o chamado pastoral. Entende? Não é só a unção. A unção ajuda, mas, cara, não é tudo. Para pensar, eu não estudo. Como é que a unção vai me ajudar? Não vai, né? Entende? Então não funciona a unção sem ajuda. Né? Davi, quando matou Golias, ele já tinha tido uma experiência. Ele tinha matado um urso e um leão, cara. Você entende? Verdade. Então não chegou lá a matar Golias. Não, eu nunca matei nenhuma muriçoca. Eu tenho pena da bichinha. E como é que tu vai matar Golias, cara? Você entende? Então assim, eu vejo que algumas falhas pastorais, elas não são só devido ao cara não ser pastor. A maioria delas, pelo que eu acompanho nesses 20 anos, os que eu vi fracassarem, não foi só porque eu não tinha chamado. Eles tinham, alguns até tinham, e forte, mas era porque eles não foram diligentes ao gerir o que pede o chamado. É um chamado pastoral, cara. Vai pedir gestão, administração, relacionamento. E aí? Eu tenho que estudar sobre isso, cara. Verdade. Entendeu? Então, não tem como fazer, né? Se você não procura entender aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não é só unção. Unção sem conhecimento, cara, não é suficiente. Não sustenta. E conhecimento sem unção também, você vê que é um conjunto. Sim. Não tem como eu só ter conhecimento se eu não tiver unção. E não tem como só ter unção. É como um pássaro que precisa da asa direita e da asa esquerda. Entende? Verdade. Então, muitos fracassos que eu acompanhei dentro de algumas pessoas que têm chamado é porque elas são negligentes quanto ao estudo de gestão de pessoas. Se elas são ministros, são pastores e vão assumir uma liderança, elas têm que aprender a gerir pessoas, aprender a se relacionar. Entende? Com certeza, né, pastor? Pastor, outro dia eu vi um vídeo de um pastor, né? Ele estava comentando aos prantos, ele estava falando que estava com saudade da família, estava com saudade de várias situações, né? E aí me remeteu a situações que eu já vi, já presenciei, e nesse sentido de... exemplo, aqui nós temos o senhor como presidente e temos alguns pastores auxiliares, né? Sim, sim. Então a gente já vê que não há uma certa centralização somente no pastor, né? Mas eu já vi em muitos lugares essa questão de centralizar tudo no pastor. O pastor, ele assume todos os departamentos, assume tudo, e a gente acaba vendo que há um dano, né? Então eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, a respeito de centralizar. Eu lembro que no último evento que nós tivemos da nossa igreja, na sede, o pastor Tiago Borba, ele falou a respeito de que nós não somos centralizadores. Sim. Né? E eu percebo que isso, às vezes, é um erro que alguns pastores acabam cometendo e eles mesmos acabam sofrendo danos. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, né? A respeito dessas coisas. Quando você vai estudar sobre gestão de pessoas, você vai ver que toda pessoa que é centralizadora, ela tende a errar. Porque a centralização, ela está dando um sinal. Eu não estou confiando no que você está fazendo. Entende? Então, liberar também sem fiscalização é errado. Muitos pastores também erram porque vão para o outro extremo, liberam demais. De repente ele não tem controle mais nenhum de nada. Porque ele não geriu o que deu a alguém. Uhum. Entende? Eu não posso administrar tudo e não posso não gerir as coisas que eu confiei às pessoas. Então, os pastores, eles se sobrecarregam quando eles começam a achar que só eles podem fazer, só eles podem pregar, só eles podem fazer a reunião, só eles podem liderar. Então, isso é um erro muito grande. Isso está em gestão de pessoas. Isso não é um erro cometido só dentro das igrejas. É um erro cometido por muitos líderes, muitos empresários, muitos patrões, pessoas que viveram a vida inteira como empregado e agora se tornaram patrão. Eles não sabem mais distribuir funções, entende? Então, é um erro que vai afetar você de uma forma geral. Que Jesus não cometeu, que Moisés estava cometendo quando o sogro dele chegou, viu e deu a orientação. Deu uma orientação a ele. Você entende? Então, assim, é um erro que eu posso cometer, mas eu vou cometer por falta de quê hoje?
De estudo, porque hoje eu tenho, se eu ler minha Bíblia com atenção, eu vou ver os homens que cometeram esse erro e foram orientados. Né? Moisés, ele foi orientado pelo sogro, que chegou, viu aquilo e disse, cara, você está matando o povo e se matando. Tá errado isso. Bote pessoas para te ajudar. As causas mais difíceis você resolve. Então veja, Jesus ele confiava aos discípulos. Ele mandou os 70 para a missão, ele confiava que eles preparassem coisas, ele descansava. Ele delegava e descansava. Você entende? Sim. Então um líder que ele quer crescer, ele tem que aprender a fazer isso. Amém. O senhor acha que isso também tem a ver com um pouco de ciúmes dentro desse chamado pastoral? Eu lembro que a gente, na viagem que fizemos, o senhor comentou a respeito disso, né? Sim. Que há um certo ciúmes, e eu queria saber com o senhor a que ponto seria esse ciúmes, né? Que o pastor ele acaba indo por esse lado de que ele ministra, de que Sim, né, sim. é difícil para ele passar o bastão para alguém estar ministrando ali na igreja dele. E o senhor acha que esse ciúme pode ser gerado por uma falta de treinamento por parte dele, né? Ou, enfim, seria algum outro motivo? Cara, a primeira coisa que a gente vai tentar trazer um paliativo é afirmar que a pessoa não tem preparo. Mas o ciúme é uma obra da carne que precisa ser tratada. Entende? Então, o ciúme em excesso, porque a Bíblia vai falar de, 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 a maioria das obras da carne são situações do nosso corpo que precisa ser tratado. Um exemplo, o que é a prostituição, que é a primeira obra da carne que Paulo fala? Não é o relacionamento de homem e mulher e sexualidade, Sim. mas quando é prostituição? Quando essa sexualidade é fora do casamento ou antes do casamento. Então Paulo trata isso como uma obra da carne. Mas quando eu estou dentro do meu casamento, na minha legalidade, não é prostituição. Você entende? Sim. O que é ciúme que a Bíblia trata como obra da carne? É quando eu tento controlar você por meio daquilo que eu quero manipular você. Então, muitas lideranças, elas, com zelo, alegando zelo, elas sempre estão alegando zelo, Verdade. elas nunca dizem assim, não, não é porque que eu não gosto que ninguém me... Não, é o cuidado que eu tenho com o meu povo, eu não quero que eles comam qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa, porque aquele cara que você colocou é alguém que você treinou ou está treinando. Entende? Como alguém pode se desenvolver se não treinar? Verdade. Entende? Então, assim, muitos pastores, eles vão falhar e eles vão ter ciúme mesmo, por quê? Porque, às vezes, o ministro que você vai treinar, para pensar, você vai treinar um evangelista. E como a gente falou em podcast passado, as curas na vida do evangelista não é como na vida do pastor. É espetacular. E aí o evangelista vai pregar no culto, e aí acontece um culto espetacular, e aí todo mundo agora focando no evangelista. Ao pastor, ele acha que ele perdeu as ovelhas dele. É verdade. Entende? O profeta se movendo nos dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para a profecia. O pastor não se move dessa forma. As pessoas agora vão venerar o profeta. E aí o pastor vai ficar com ciúme, porque ele vai dizer aquilo, entende? Então eu, como pastor local, já vivi essas experiências. Né? Bom exemplo, nós temos nas igrejas do Verbo da Vida uma escola chamada Rema. O Rema Brasil, que eu aconselho todo mundo a fazer, é uma instituição para o corpo. E aí você tem professores de Rema que eles vêm todos os anos. A gente recebe aí 7, 8 professores por ano quando tem um Rema na cidade. Às vezes um pouco menos, um pouco mais. E aqui eles professores, muitos são itinerantes. Às vezes vem um evangelista, vem um profeta e tal. E aí um pastor tá pregando uma mensagem de fé bonita, tal, toda pontuada na Bíblia, tal. Aí vem o profeta e ele faz uma pregação sobre fé. E ele usou o mesmo texto que o pastor usou. E o irmãozinho que está ali há 2, 3, 4 anos ouvindo o pastor pregar sobre fé, ele diz assim: "Uau! Meu Deus, eu entendi." Aí o pastor diz: "Mas esse miserável, faz 3 anos que eu ensino fé a ele diz que não entende." Você entende as unções, o que a unção faz? E se o pastor não tiver entendimento, maturidade,
para descansar eita, que bom que o irmão entendeu, né? E não ficar com ciúme porque o irmão não entendeu por você. Porque, na verdade, o pastor queria que o irmão tivesse entendido por ele. Entendeu? E não pelo o dom que Deus colocou no corpo para edificação do corpo. Entende? Então, quando um pastor amadurece, ele entende que ele não pode ser o cara que vai cruzar a bola, correr para a área para fazer cabecear a bola. Entende? Então, é mais difícil isso. É como alguém no culto que ora e corre para segurar o que caiu atrás e pega o paninho e levanta. Não consegue. Entende? Então o pastor tem que descansar. Mas enquanto ele não amadurece para isso, sofre ele e sofre a igreja. Amém. Pastor, e falando, ainda continuando nessa pergunta, né? Mas agora dando um pouco de polêmica, falando em relação a dinheiro, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam se envolvendo num chamado pastoral para dinheiro mesmo, Sim. para entrar nesse segmento, né? Que a gente vamos colocar dessa maneira e ver isso como um comércio, né? Ver isso como uma profissão. Sim. Aí eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, se o senhor já viu alguma vez no ministério, se o senhor, qual é a sua opinião a respeito disso, né? De um pastor que possa ter até um chamado, mas não entrou por aquilo, entrou Sim. para que ele possa ser beneficiado, né? Sim, Pelos sim. recursos que a gente sabe que o pastoreio é um daqueles que mais Sim. vai nessa área, né? Uhum. De recursos financeiros. Ó, a gente tem, em tese, 4 cartas pastorais. Das cartas que nós temos no Novo Testamento, 4 são diretamente cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo, Tito e Tiago. Essas são cartas pastorais. E você vê que em todas elas há uma advertência sobre administração financeira. Né? Tiago fala, Paulo falou para Timóteo, Tito é orientado. Então há uma orientação de como gerir finanças, de como gerir essas coisas. Então, a segurança financeira que um chamado pastoral traz, de uma igreja bem administrada, ela é fantástica. Ela é fantástica. Então, ela pode trazer para o pastor um certo conforto, né? Então, o pastor que ele não sabe gerir isso, ele vai ter problema. Então, o que ele deve fazer? Eu lembro que eu fui chamado para ajudar uma igreja que estava no início e ela já estava há uns 4 meses em funcionamento. Na casa de quem estava à frente, da casa da liderança. E 4 meses, cara, se você for contar que estava tendo culto 2 vezes na semana, a gente tem aí 8 cultos por mês, 4 vezes 8, dá 32. Já tinha acontecido 32 cultos daquela obra no início. E quando eu fui para lá para dar esse suporte e tal, a primeira coisa que eu perguntei, né? Onde está anotado as finanças? Não tinha. Não tinha finanças anotado em lugar nenhum. Porque no primeiro dia que eu fui lá, foi feito um recolhimento de oferta. E eu vi que aquilo foi colocado no envelope, colocado lá, guardado. Aí no final eu perguntei ao líder que estava lá. Cara, por que não vocês vão anotar a que horas isso aí? Quem vai contar? Não, a gente não anota não. Então eu disse, olha, tá uma falha aí. Então amanhã tu vai na livraria, tu compra um caderno. Então claro que não estávamos como hoje com essa questão de tablet. Estou falando, Sim. cara, aí quase 15 anos, mais de 15 anos atrás. Então tu vai na livraria, compra uma caneta azul, compra uma caneta vermelha, compra um lápis, borracha, compra o caderno de contabilidade. Ou um caderno normal, que a gente vai começar a gerir isso aí. Compra envelopes. E aí, o próximo culto, você vai sentar com pessoas e você vai contar essas ofertas e vai ter a assinatura de pessoas. Porque, cara, isso precisa ser gerido dessa forma. Então, beleza, avisei isso. Há 2 anos atrás, não, 3 anos atrás, eu conheci uma pessoa. E ela começou a congregar comigo. E ela disse, pastor, você sabe por que eu vim congregar aqui? Eu disse, não. Ela, pela forma como vocês lidam com as finanças. A transparência. Aí eu digo, e a irmã é da onde? Ah, eu sou da igreja tal. Há 20 anos, quase. Uau. E como é as finanças lá? Não, a igreja não tem CNPJ. Oxi.
uma igreja grande, conhecida na cidade, não tinha CNPJ. Todo o dinheiro ia para a conta do pastor e da família do pastor. Era uma conta que era o nome da esposa, do filho e dele. E, cara, 20 anos. E eu não vou nem falar o nome do ministério, não era um ministério pé do bombo ungido da galáxia, entendeu? Que hoje as pessoas botam todo tipo de nome, né? Hoje tem tudo. Era um ministério, de certa forma, conhecido no país. Né? Se eu falar o nome, é de assustar. E aquela igreja ainda é gerida, as contas da igreja, no nome da família pastoral. Então, isso não era nem para o primeiro dia de culto isso ter acontecido dessa forma. Entendeu? Já era para ali ter feito um primeiro mês ali, gerar uma diretoria e gerar tal. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, cara, vai se associar com a igreja, vê a seriedade desse ministério, pesquisa, vai atrás. Porque de repente você tá aí no ministério do pé de bombo ungido top das galáxias, só que, cara, de repente, tô frustrado. Cara, em ministérios grandes, sérios, você vê problemas. Sim. E outra, um ministério grande e sério, que tem um problema, ele trata. Ele trata os seus líderes, e esse pé de bombo ungido das galáxias, quem é que vai tratar ele? Entende? Então, assim, o ministério pastoral, como todos os outros ministérios, tem possibilidade de charlatanismo. Mas dentro do chamado pastoral, por causa dessa questão financeira. Porque os irmãos são generosos, o corpo é generoso. Sim. As pessoas em Deus são generosas. E um charlatão, ele vai tirar dinheiro das pessoas. Ele vai tirar dinheiro delas. E precisa ter esse cuidado dessa administração. Uma diretoria, um grupo de pessoas, um tesoureiro, um vice-tesoureiro, pessoas que contam ofertas, que anotam em um talão, que anotam em um lugar físico e hoje digital, que tem uma conta com o CNPJ da igreja, para que esse dinheiro caia na conta do CNPJ da igreja. Cartão de maquineta que tenha na igreja, que tenha tudo com o nome da igreja. Você entende? Sim, sim. É mais fácil de gerir. E mais fácil de administrar fraude também, caso venha a ter. É porque tá suscetível a tudo, né? Cara, todo o dinheiro que cai na minha conta é meu. É verdade. Entende? É a sua conta. Né? Exato, é a minha conta. Todo o dinheiro que cai na conta da igreja é da igreja. E ponto. Tá entendendo? Então, para pensar. Eu tive uma situação de uma ovelha que ela, por muito tempo, 3, 4 meses, estava mandando dízimo para uma outra igreja. Porque quando ela foi para um evento e foi ofertar naquela igreja lá, era Verbo da Vida. Quando você abre lá, a maioria vai estar Verbo da Vida. Quando ela abria, era Verbo da Vida, Verbo da Vida, Verbo da Vida. Um dia no culto ela olhou e foi conferir as contas e viu que não era. Ela estava mandando o dízimo dela para uma outra igreja Verbo da Vida. Eu fiquei rindo com aquilo. Mas, cara, veja, porque estava lá a conta Verbo da Vida. Sim. Entendeu? Só que ela foi uma situação engraçada até. Mas se cai na minha conta, de quem é? Seu, né? É meu. Então não pode ser assim. Não pode ser assim. A igreja ela tem que ter essa administração. E as pessoas que entram para o chamado pastoral, se você me criticar, é um problema seu. Estou nem aí também. Mas eu vejo que muitos entram pela segurança financeira e não pelo chamado, de fato. Porque dá uma estrutura financeira. Cara, eu pastoreio há 20 anos. Então, todas as igrejas que eu pastoreei, elas cresceram financeiramente, se estruturaram, prosperaram. Então, se eu ficar por causa de dinheiro, eu vou ter problema. Nunca deixei uma igreja com problema financeiro, com arrasada, destruída, entendeu? Não, sempre fui para igrejas que prosperaram, que avançaram. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que Deus honra. Sim. Mas você tem que fazer certo. Você tem que ficar sempre com a palavra. Sim. Porque senão você vai acabar indo por um caminho que é complicado, né? Sim. Porque tem possibilidade. Veja, Jesus tinha um tesoureiro. É, verdade. Entendeu? Jesus não pegava o dinheiro, cara. Estamos falando de Jesus. Verdade. Entendeu? A equipe dele tinha um tesoureiro, um cara que até pegava o dinheiro escondido. Mas era o cara que geria, entendeu? Então não era Jesus que botava a mão em dinheiro. Verdade.
Pastor, falando ainda do pastor, né? Do chamado pastoral, a gente tem a percepção que, embora o pastor ele já tenha um chamado para pastorear de fato, Sim, sim. mas ele ainda consegue tocar em alguns lugares, né? Em alguns profecias, né? Algumas Sim, sim. operações de milagres ainda acontecem. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, né? Porque é um É. chamado O diferente. pastor, ele é equipado. A primeira ferramenta de equipamento do pastoral é o ensino. No texto original de Efésios 4:11 não tem pastores e mestres. Não tem esse e mestre. Foi agregado. Claro que a linguagem grega é um pouco diferente da nossa, né? Mas o original é pastor-mestre. Então, dando a entender que o pastor tem essa capacidade para ensinar, Sim. né? Então, o primeiro equipamento espiritual de um pastor é a capacidade de pregar ou ensinar. Ele vai precisar, senão, não, a não ser que, como eu sempre falo, das unções pastorais, existe o pastor administrativo, existe o cara que ele é muito bom. E se você botar ele na linha de pregação, você vai deixar de perder um ótimo administrador e ganhar um péssimo pregador, entende? Uhum. E tem um cara que ele é ótimo me ensinando, pregando. Se você botar na administração, você vai ter problema com ele, porque ele não vai saber gerir a administração. Claro que tudo é um aprendizado. Você pode aprender a gerir, a fazer gestão financeira. Mas o pastor ele precisa entender isso. E só que o pastor flui em dois dons que não é tão espetacular na vida dele como é na vida do profeta. Então é muito comum na vida do pastor palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Esses dois dons são tão comuns na vida do pastor que às vezes nem é perceptível pela igreja. Uhum. Ele ensinando, ele entra às vezes em assuntos que está tratando a igreja sobre coisas que aconteceram, tal. Então é muito comum, ele preparou a ministração dele e aí quando ele vai pregar ele entra aqui, ó, uma questão com como administrar um filho, aí ele volta para a pregação. Depois ele entra aqui, como gerir uma questão financeira, depois ele volta para a pregação. Aquilo é o quê? Ele está fluindo em palavra de sabedoria. Entende? Verdade. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. De repente ele para e ele diz assim, rapaz, você precisa crer que vai prosperar, rapaz. Deus quer te dar uma empresa. Bom, isso é o pastor. O profeta não, ele já vai sapatear, fazer aquele tal. Ele vai dizer, você de amarelo, levante. Aí você levanta. Deus quer te dar uma empresa, rapaz. O pastor não vai fazer, dificilmente faz isso. O pastor só diz, irmão, Deus está dando uma inclinação aqui. Alguém aqui vai ter empresa. Uau, o profeta não, vai no cara de amarelo, entendeu? Específico. É específico. Então, isso se torna mais espetacular na vida de quem? Do profeta. Mas o pastor é muito comum, cara. Cara, dificilmente alguém mente para um pastor sem ele saber. Isso é o quê? Palavra de sabedoria. Sim. Entendeu? Desculpa, palavra de conhecimento. Entendeu? Que ele tá. Cara, pastor, esse cara tá mentindo. E o cara só conversa. E o pastor por dentro, ele sabe. Então, o profeta não, o profeta já vira a cara assim e diz: você está mentindo. Então é mais espetacular na vida do profeta palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Mas são ferramentas extremamente comuns na chamada pastoral. Interessante, né, pastor, que em relação a isso, eu até conversando outro dia com uma família aqui da igreja e acabou que o senhor tinha ministrado, né? E numa dessas saídas, né, do texto, ele falou, rapaz, até estava comentando com a minha esposa, a gente estava conversando a respeito de um assunto essa semana e como a gente poderia fazer, como a gente poderia pegar uma orientação para fazer isso. E no decorrer do culto, o pastor acabou entrando num assunto como esse, comentou e trouxe uma luz para aquilo que nós gostaríamos de fazer, como nós poderíamos fazer. Não precisou nos chamar, não precisou fazer nada, assim, né? Mas falou conosco. E eu creio que no decorrer, no restante das pessoas também acontece, né? Sim, então... que é comum na vida, no chamado pastoral, essa palavra de conhecimento, essa palavra de sabedoria. O profeta, ela é ferramenta do profeta também, mas ela é de uma forma mais espetacular na vida do profeta, entendeu? Provavelmente o profeta pararia tudo, apontaria para essa família e diria, entendeu? O pastor dificilmente ele vai fazer isso.
E aí, quando o pastor também vai orar pelas pessoas, ele flui muito em profecia. Então, é ferramentas do chamado pastoral. Amém. Ser pastor é uma bênção, né, pastor? Amém. Porque o que a gente vê é que as pessoas têm muito peso, né, no pastoreio. Eu lembro que eu conheci já muitos pastores e alguns falavam do pastoreio com peso, Sim. né? Como se fosse algo muito difícil, né? Então a gente entende que todos os dons, eles têm uma certa demanda, né? Sim. Que requer um pouco de seriedade. Mas eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, sobre esse peso do ministério. Porque, Sim. em vez de você, às vezes, incentivar alguém que tem uma chamada para isso, e você começa a analisar a vida da pessoa. Eu lembro que eu fui há alguns anos atrás numa igreja, e eu tive a oportunidade de ver um pastor falando sobre isso, né? Reclamando, falando sobre algumas coisas que estava difícil, porque a vida financeira dele não estava fácil e ele estava só em Deus. Né? Aquilo, eu tô só por Deus, meu irmão, porque tem Sim, dias sim. que eu preciso pagar algumas coisas e não entra nada. Sim, Então sim. acabou passando que o ministério pastoral, ele é muito pesado. E eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, né? Porque pelo fato do senhor ter um chamado apostólico, mas o senhor já pastoreou vários lugares, né? Eu Já deixou... começo sempre do pastoreio, né? Todo chamado, toda igreja que eu inicio, não inicio ela no chamado apostólico. Eu inicio ela no pastoreio. E eu sempre falo, o irmão Reagan, o fundador do Rema, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que quando você não tem um chamado e está dentro de um, é como estar com a meia molhada nos pés. E só quem calça uma meia molhada sabe o quão é desconfortável estar com uma meia molhada. Então, quando alguém está reclamando demais, ou ele pode ser um murmurador, que foi um livro que me transformou demais, um livro chamado Murmuradores, me ajudou demais porque eu vi que eu achava que eu não era murmurador, mas eu vi que eu tinha um pouco de murmuração dentro de mim, e eu tinha que consertar aquilo. Não no nível que eu vejo algumas pessoas, mas eu tinha que consertar Sim. coisas. Então eu vejo que a maioria das pessoas que estão no chamado, seja profético, evangelista, apóstolo, cada chamado tem uma insatisfação. E o chamado pastoral, ele tende disso, de reclamar da falta de honra, da falta disso, da falta daquilo. Que, cara, quando você vai começar uma obra no início, você tem os perrengues, né? E por isso que você precisa desenvolver fé. Por isso que fé é Sim, importante. é verdade. Entendeu? Por isso que fé é importante. Então, assim, cara, eu já tive que pegar das minhas reservas pessoais e investir na igreja. Eu não fiz isso uma vez nem duas, não. Eu fiz isso inúmeras vezes. Para que a igreja crescesse e às vezes eu nem peguei de volta aquele recurso. Entendeu? Eu deixei, ofertei para a igreja. Então, assim, eu vejo que às vezes o que falta para esses pastores é essa falta. Eu sei que alguém pode me criticar, e como eu já falei até aqui mesmo, eu não me incomodo com isso, mas eu vejo isso nos 20 anos que eu estou no ministério como falta de fé pessoal, não falta de fé na questão da igreja. Porque às vezes a igreja está sendo suprida, ele, como pastor pessoal, é que não está sendo suprido. Então é uma falta de fé dele pessoalmente. A fé que ele tem para gerir uma igreja não é a mesma fé que ele vai gerir a vida pessoal. Um pastor, ele pode ser um ótimo pastor, excelente administrador da igreja, mas ser um péssimo administrador da vida pessoal. E ele vai entrar em apuros financeiro. E se ele não tiver cuidado de ter tudo organizado dentro da igreja, ele vai vai botar a igreja em apuros também. Então ele precisa crer para a vida pessoal dele. E um erro muito comum que os pastores cometem, e eu digo erro porque eles precisam entender isso. E eu já vi muitos pastores cortando ofertas dele e cortando ofertas a missionários, ofertas à igreja. E isso é uma coisa, cara, que é muito perigoso. Por quê? Porque quando a igreja não honra o seu pastor, ela está assinando uma sentença de falir. Entende? Então, mas o pastor, naturalmente, quando aperta as finanças, ele é o último a receber. Ele é o último a receber.
E um pastor genuíno, claro, o cara que não tem zelo, ele não vai querer saber, ele vai pegar o dele, o resto que se exploda. E não funciona assim. Claro que ele precisa ter. É um ponto de equilíbrio isso. Eu até peço perdão de abrir essa caixa de Pandora aqui, porque a gente teria tempo hábil para explicar isso. Mas muitas vezes a igreja não está atenta à vida do pastor. Às vezes o pastor está com o pneu careca do carro, os dois pneus careca. E o cara pode pensar assim, será que o pastor gosta de adrenalina? Ele gosta de correr risco? Né? Porque, cara, o pneu do carro careca, talvez, não é porque o pastor gosta de adrenalina e de se arriscar. Não, é porque ele não teve condição de trocar ainda. E a igreja tá, mas rapaz, não troca nem o pneu do carro. Talvez ele não tenha condição de fazer isso. Entendeu? Às vezes a roupa surrada demais. Pastor não usa uma roupa decente. Claro, a prioridade dele não é se suprir, é suprir a igreja. E às vezes a igreja precisa ter essa sensibilidade com a família pastoral. Eu falo isso porque eu entro no pastoreio sempre, né? E às vezes as pessoas não estão atentas à família pastoral. Um pastor genuíno, cara, ele nunca vai priorizar as finanças dele. Ele sempre vai priorizar as finanças da igreja. Então, uma igreja que tem uma diretoria e essa diretoria não está atento às decisões financeiras que o pastor toma, que geralmente nunca favorece ele, sempre favorece a igreja, e a diretoria não faz nada, essa diretoria não serve para nada. Eu estou falando abertamente, por quê? Porque uma diretoria que vê o pastor sacrificar o salário dele, para um projeto da igreja, e eles, não, pastor, a gente vai crer para chegar ao recurso, nós não vamos precisar sacrificar seu salário. Uma diretoria que não vê que o pastor precisa aumentar o salário dele, porque o pastor por si só ele não vai chegar, ó, a partir de hoje eu tenho que ganhar mais. Dificilmente ele vai fazer isso. Ele tem que ter uma diretoria que observe a vida dele e diga, poxa, meu pastor precisa ganhar mais. Meu pastor precisa de um pouco mais de recurso. Entende? Para ele é até desconfortável querer aumentar o salário dele. Não, eu vou aumentar meu salário. Mas a diretoria da igreja, cara, ela precisa estar atenta para a vida do pastor. Amém. Entende? Cara, pastor, o senhor está ganhando, o que o senhor está ganhando não está dando para o senhor não, cara. Vamos aumentar seu salário aí. Você entende? Então, esses são coisas que às vezes um pastor genuíno ele não vai fazer, mas os membros da igreja, a diretoria, precisa estar atento. Entendeu? Porque às vezes é gerada aquela cultura que pastor tem que andar miserável mesmo, pastor não tem que ter carro bom não, pastor tem que ter isso, pastor tem que ter, entendeu? Poxa, e se o pastor tem, né? Meu amigo. Parece que ele é um ladrão que tá roubando a igreja, entendeu? Se o pastor chegar com um terno bom, cara, olha, terno bom. Se o pastor parar um carro novo, olha o carro dele, o que é que ele está fazendo? Você entende? Então, assim, essa cultura precisa ser quebrada. Claro que há os extremos, de fato, de pessoas que esbanjam, que são snob nessa área. E a igreja conhece o seu pastor, cara. Se você não conhece o seu pastor, então tá algo muito errado. Você tem que conhecer seu pastor, entendeu? Saber o nível dele e tal. E saber essas necessidades que ele tem. E eu vejo que isso às vezes é uma falha dentro do chamado pastoral. Porque ele não ensina. E, cara, é bem constrangedor ensinar sobre isso. Mas chama pessoas, cara, para a igreja para ensinar. Chama pessoas. Entendeu? Verdade. Outro dia eu vi até uma pessoa comentando sobre isso, né, pastor? Ele comentou o seguinte, que ele frequentava uma igreja muito grande e a igreja ofertou um carro para o pastor. Um carro bem caro. E aí ele pensou com ele mesmo, rapaz, se esse pastor aceitar esse carro, ele não é pastor de verdade. E passaram-se alguns anos, essa pessoa que falou isso, ela começou a dar palestras, começou a desenvolver um trabalho com mentorias. E depois de um tempo ela reconheceu que você precisa honrar aquele que está edificando a sua vida, né, com palavras. Porque às vezes você chega numa igreja e você está quebrado. Sim. Né? Você está com o teu casamento destruído, está com as tuas finanças destruídas, então você começa a ser instruído e você não consegue mudar a tua mentalidade que você precisa honrar. Honrar a unção.
Honrar não são. E Paulo diz claramente, cara, aos Gálatas, ele diz, olha, é demais você repartir dos bens com aquele que está instruindo você na palavra. Ele dá essa orientação em Gálatas capítulo 6. Então, e Paulo diz, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Só que ele trouxe um alerta que o evangelho não é fonte de lucro, que você não use de meios ilícitos para esse tipo de situação. Mas ele diz, grande fonte de lucro é o evangelho, mas ele não pode ser usado com essa ferramenta. Então existe um equilíbrio aí, né? E quando eu critico uma oferta a um pastor, eu estou em um desequilíbrio. Sim. Entende? Quando eu peço para a igreja, eu exijo que a igreja honre a unção pastoral, eu também estou num desequilíbrio. Você entende que é Verdade. Desequilíbrio das duas partes? Sim. Eu não posso, você tem que honrar porque eu sou o pastor. Não, tá errado. Mas também não pode viver essa desonra que às vezes os pastores vivem, né, dentro das igrejas locais, com carros que não são decentes, não tendo condição de cuidar, de morar num lugar bom, não tendo condição de botar os filhos em uma boa escola, entende? Enquanto os filhos, muitas vezes dos irmãos, estão estudando nas melhores escolas. E é lícito, não tem nada errado. Sim. Não é errado. Nesses dias eu vi o maior pessoal criticando porque o André Valadão estava matriculando o filho dele na faculdade de Harvard. E, cara, a galera detonando, falando maior besteira. Cara, quer dizer, qualquer pessoa pode estar o filho em Harvard, ele não pode? Ele tem que botar o filho dele lá no colégio estadual da esquina do tiroteio virado. Cara, para. Você entende? Sim. Ah, mas tem gente que estuda lá. E eu sei que tem gente que estuda lá. E infelizmente é um processo que a gente não tem como resolver tudo. Entende? Temos que entender que a fé dele desenvolveu ao ponto de ele poder botar o filho em Harvard. Verdade. Entendeu? Ele creu para isso. Sim. Ele creu para isso. Entendeu? Ele crê no que Deus está fazendo na vida dele, no ministério dele. Eu acompanho, cara, essa família desde que eu me converti. Diante do trono, acompanho esse pessoal desde que é um povo sério. Se tem um povo sério no Brasil com relação a essa questão financeira, são eles. São. Amanhã é outra coisa. Não sei de amanhã. Eu sei do hoje, do presente e do passado deles. Nada tem a condená-los nessa área. Você entende? Mas as pessoas falam assim mesmo. As pessoas criticam, né, pastor? Eu acompanho também o pastor André Valadão e eu vejo que ele tem desenvolvido um trabalho muito grande na América, né? Sim. Ele tá lá em Orlando, mas tem muitas igrejas que nasceram com muitas pessoas, né? Sim, sim. E muitas pessoas têm um sido homem alcançadas. sério. Eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente com ele, conversar algumas coisas. Ele é um homem muito sério, um homem muito íntegro no que ele faz. Então, assim, mas as pessoas criticam. Criticam. Entendeu? Eu lembro outro dia que eu vi que ele falou algo nesse sentido, né? Alguém perguntou pra ele numa caixinha de perguntas daquela do Instagram, né? Aham. Ele falou, por que você não prega na África, né? Tá pregando aí Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. E ele educadamente respondeu, você acha que é mais fácil pregar num lugar onde as pessoas estão sedentas ou num lugar que as pessoas têm tudo? Né? E ele Você- não tá errado, né? Não. Só quem foi na África que vê como as pessoas lá são sedentas e quem vai a um país da Europa, um país onde tudo é mais confortável. Você entende? Então, eu tive nos dois lugares. Eu já tive em cultos na África, onde os cultos duram 7, 8 horas de culto. E as pessoas, elas não vão para outro lugar. Não porque não querem, mas porque não tem para onde ir. Ou é ali, naquele ambiente, ou é para casa velha, sem nada. Então, para eles é melhor estar naquele ambiente. Sim. Entendeu? Agora você tirar o cara de um conforto, de um bom carro, de uma boa estrutura, para levá-lo para um culto, De casas boas, né? cara, então você entende que é uma questão de unção e de chamado específico. Paulo, ele teve esse debate com Pedro, cara, muito claro. Paulo disse assim, Pedro, eu sei que você é para os judeus, eu sou para os gentios. Não ficaram se criticando, porque você gosta de judeu. Rapaz, Jesus mandou pregar o evangelho e foi para todo mundo. Você entende? Sim. Eles não tiveram essa palhaçada que as pessoas vivem hoje. Sim. Porque eram homens que entenderam seu chamado, entenderam sua realidade. Paulo entendeu que foi chamado para os gentios. E Pedro entendeu que foi chamado para os judeus. E ninguém se meteu na vida de ninguém, ninguém atropelou ninguém.
Mas hoje a gente vive essa realidade. Verdade. Fora de nexo, fora de padrão. Baseado em um cara que errou. Cara, o cara errou, o problema dele. Para pra pensar. Antes de eu me converter, eu tinha esse entendimento pregado em mim por pessoas idiotas. E eu terminei sendo idiota junto com eles. Que todo pastor era ladrão. Você entende? Sim. Ah, mas sim, cara. Aí eu vou dizer que todo padre é pedófilo por causa de alguns escândalos com criança? Não vou dizer. Você entende? Então, eu vou dizer que todo político é ladrão, porque a gente tem uma grande, infelizmente, uma grande massa de pessoas que entram para roubar. Eu vou dizer que todo policial é matador, é gente ruim. Não, cara. Eu não posso generalizar por uma falha de alguém. Amém. Entende? Então, assim, Verdade. o chamado pastoral eu acho que é um dos mais desafiadores. Por quê? Porque se ele falar uma bobagem, no outro dia quem está no culto de novo é ele. É verdade. Entendeu? É isso mesmo. Se ele cometer um erro, no outro dia ele que tem que estar com a cara a tapa na igreja de novo. Verdade. Tá entendendo? Então, assim, se ele machucar uma pessoa, quem perdeu foi ele. Porque aquela pessoa sai da igreja. Tá entendendo? Então, assim, é desafio, cara. Então tem que respeitar os caras são bem. E outra, se o cara tá reclamando demais de chamado pastoral, talvez ele não seja. É verdade. Não é, né? Não foi chamado para isso. Pastor, e pra gente finalizar então. Pastor, opção ou chamado? Rapaz, Veja a pergunta. é chamado. É chamado. A gente não tem como ficar no chamado pastoral por opção. E os que ficam trazem dano para ele e para a igreja. É por chamado mesmo. Claro que eu opero um pouco da minha vida no chamado pastoral, mas eu tenho consciência do meu chamado. Eu sei que o meu carro-chefe não é o chamado pastoral, é o chamado o qual Deus me confiou, que é estruturar, estabelecer o chamado apostólico. Eu não tenho medo de falar isso, né? E eu gosto demais do chamado pastoral, mas eu não sou um pastor. Isso eu sei. Mas eu opero muito dentro desse chamado. E entendo muitas coisas. Então não pode ser por opção. Tem que ser por chamado. Por chamado. Agora, claro, quando uma porta abre, você passa por ela. Se a primeira porta que abrir para você é um chamado pastoral, vai. Porque ali você vai se desenvolver, você vai ser treinado. Principalmente se o ministério que você está querendo servir é um ministério sério, que treina as pessoas, que as capacitam. Né? Tem um ambiente de estrutura. O Ministério Verbo da Vida, cara, é um dos ministérios mais sérios, estudando. Eu gosto da matéria do Rema História da Igreja. E aí você vai estudar sobre a história do cristianismo, você vai ver que todos os ministérios sérios, eles não estavam centralizados em uma pessoa humana. Verdade. A centralização dela era primeiramente em Cristo e na palavra, no Espírito Santo, nos dons. E havia os dons sendo levantados, e essa é uma estrutura boa. O ministério formado em uma pessoa, eles podem estar correndo risco, entende? Então, o chamado não pode ser por opção, né? Tem que ser por chamado mesmo. O ministério não pode ser por opção, tem que ser por chamado mesmo. Agora, claro que você pode entrar porque a porta abriu, entende? A primeira porta de Davi não foi ser rei, foi matar Golias. Entendeu? E ele passou por ela. Ele foi embora. Ele não ficou, você quebra. Não, eu vou. Não quero. Não, cara, eu fui ungido rei lá na casa do meu pai. Que matar gigante o quê, rapaz? Entendeu? Ele foi lá para matar o gigante. Então, a primeira porta que abre, você pode entrar por ela. Qual era o chamado de Jesus? Era ser carpinteiro ou ser o Salvador? O Salvador. Mas ele começou como? Entendeu? Qual era o chamado de Pedro? Era pescar peixe ou pescar homens? Pescar homens, né? Então, mas ele ele começou como pescador. Começou como pescador. Entendeu? Qual era o chamado de Paulo? Fazer tenda ou ser apóstolo? Ser apóstolo. Mas muitas vezes ele fez tenda. Entende? Então a gente não pode desmerecer o que estamos fazendo agora. Eu não tenho chamado para isso. Cara, não importa. Seja fiel aí e você vai entrar no que Deus tem para você. Amém. Nunca é por opção, mas às vezes tem que fazer o que chegou da mão. Entendeu? Até se concretizar o chamado. Até se concretizar. Porque, cara, quem garante que Deus não está me preparando? Quem garante? Quem garante que todo aquele
processo não é a minha preparação? Quem garante? Entendeu? Então, assim, eu quero ser fiel. Se quero ser encontrado fiel, aquilo que o Senhor me confiar. Se o Senhor me confiar uma igreja num grande lugar, eu quero ser fiel. Se o Senhor me confiar também uma igreja lá no meio dos índios, lá que só chega de avião, eu quero ir também, quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Amém. Eu quero ser fiel. Glória a Deus. Bom, então é isso. Nós falamos aqui sobre o pastor. E eu queria agradecer ao pastor. Obrigado, viu, pela sua Eu que presença, pela agradeço. contribuição, do seu conhecimento, daquilo que o Senhor já confiou para a sua vida. Nós queremos agradecer a você que ficou conosco até agora. Compartilha esse vídeo, curte Amém, o nosso amém, canal, amém. se inscreve, manda para várias Se pessoas. inscreve aí. Vai ser uma bênção para você e para as pessoas que você Compartilha mandar. isso aí, principalmente para quem você sabe que precisa entender um pouco mais sobre os dons ministeriais. Amém. Então é isso, obrigado. Eu espero que você tenha sido inspirado pela palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Até o próximo. Até o próximo. E nos bastidores. Tá rolando desse. Ele colocou até o Estão amendoim. querendo fazer, botar a gente no verbo humor, mano. Deixa eu tomar um pouco desse café amargo aqui. Testando, 1, 2, 3. Oi, oi. Tá gravando já, Rodrigo? Gravando? Bota mais uma lapadinha aqui, bota, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, isso é um buscopan, meu amigo. Acho que o buscopan é melhor ainda. O velho homem veio agora, uma lapadinha. Pode aparecer? Começamos Aí já? o cara me dá uma xícara desse tamanho, bota café de... O cara dá uma colada, você já era. Acabou o café. Pelo amor de Deus, vamos demitir essa equipe aí, pastor. Contratar outra. Tu não gravou, bicho, isso tudinho. O meu começou a descarregar, né?